Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre as grandes heroínas da Bíblia. Conheça algumas das grandes mulheres que se destacaram nas escrituras sagradas. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. A Bíblia tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus que fizeram a diferença no seu tempo. Essas mulheres destacaram-se no mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa a todos para cumprir os seus propósitos. E neste vídeo veremos algumas dessas mulheres que se destacaram na galeria das heroínas da Bíblia. Sara, esposa de Abraão, tem a honra de ser a única mulher cuja idade ao morrer, 127 anos, foi registrada na Bíblia, uma indicação de respeito por ela ser a mãe do povo hebreu. Quando Abraão e Sara já eram velhos, Deus lhe prometeu um filho, e aos 90 anos ela deu à luz ao seu primeiro e único filho, Isaque. O apóstolo Paulo a citou como exemplo das mulheres santas que esperavam em Deus e eram possuidoras de beleza espiritual interior. Raabe era uma mulher cananeia e prostituta, mas tomou uma atitude de fé ao esconder os espias hebreus. E a sua atitude, a sua fé preservou a sua vida e de toda a sua família. Raabe foi de prostituta a participante da genealogia do Rei dos Reis. Quando Jericó foi tomada pelo exército de Josué, somente ela e sua família é que tiveram suas vidas poupadas dentre todos os habitantes daquela cidade. Posteriormente, Raabe e os integrantes de sua família tornaram-se israelitas naturalizados. O texto bíblico diz: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros de Josué, que tinha enviado a espiar a Jericó. O Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, informa que Raabe teria sido esposa de Salmão e mãe de Boaz. O Evangelho segundo Lucas também cita Salmão como pai de Boaz, entrando assim para a genealogia de Jesus e do rei Davi. Na Epístolas aos Hebreus, Raabe é incluída na galeria dos heróis da fé. Um grande exemplo do poder transformador da graça de Deus, que de uma prostituta estrangeira fez uma mãe em Israel, na linhagem do rei Davi e do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, essa história mostra que a graça de Deus é capaz de alcançar pessoas impossíveis e não há limite para o seu amor e misericórdia. Poá e Sifrá, 2 parteiras hebreias, no período em que os israelitas eram escravos no Egito, desobedeceram às ordens do faraó de matar todo recém-nascido do sexo masculino. Joquebede esperou até seu bebê, Moisés, ter 3 meses para obedecer à ordem do faraó e lançá-lo no rio Nilo. Quando fez, colocou-o em um bercinho flutuante. Por causa da sua fé e engenhosidade, Moisés foi encontrado e adotado pela filha do faraó, em cuja casa cresceu e se educou, para tempos depois libertar seu povo da escravidão e liderá-lo para a terra prometida. Débora foi profetisa e juíza, conclamou o povo e organizou o exército que libertou Israel das forças de ocupação do rei Jabim.
Jael foi outra mulher de coragem que pôs fim a essa guerra ao matar Sísera, general dos exércitos de Jabim. Ruth deixou sua terra natal, Moabe, e suas raízes, ao escolher seguir a Deus, e ele a abençoou grandemente. Estabeleceu-se em Belém, e é uma das ancestrais do rei Davi e de Jesus Cristo. Ana foi uma mulher estéril que prometeu a Deus que se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor. Sua oração foi atendida e ela deu à luz um menino que se tornou o profeta Samuel. Abigail salvou a vida de seus servos e de seus parentes, além da sua própria, depois que seu grosseiro marido ofendeu o rei Davi. Abigail foi ao encontro de Davi com uma mensagem de Deus e o dissuadiu a não se vingar. A viúva de Sarepta acreditou no profeta Elias e lhe obedeceu, salvando assim 3 vidas, a sua própria, a do seu filho e a do profeta. Durante quase 3 anos de escassez de alimentos, suas reservas de farinha e azeite, antes praticamente inexistentes, cresceram e jamais se esgotaram. Hulda, profetisa contemporânea do profeta Jeremias, foi consultada pelo rei Josias para verificar a autenticidade de alguns pergaminhos encontrados nos escombros do templo. Por causa do seu testemunho, a fé em Deus foi restaurada no reino de Judá. Esther era uma jovem judia de nome Radassa, quando despertou o interesse do rei pagão dos persas, Xerxes, também conhecido como Assuero. Após tornar-se sua rainha, arriscou a vida para salvar o seu povo, quando o corrupto ministro do rei, Amã, em um episódio de uma intriga macabra na corte, determinou o extermínio de todos os judeus no reino. Maria, a mãe de Jesus, concebeu por obra do Espírito Santo, quando ainda virgem, e viu-se diante da possibilidade de morrer por apedrejamento, até que um anjo persuadiu seu noivo, José, a se casar com ela. Por causa do seu papel de mãe do Salvador do mundo, foi chamada bendita entre as mulheres. Maria e Marta eram amigas próximas de Jesus e muitas vezes os hospedavam e seus discípulos em sua casa. Maria foi elogiada por Jesus por escutar atentamente seus ensinamentos e Marta foi a primeira a reconhecer que ele era o Messias, o Filho de Deus. Maria Madalena era uma discípula muito próxima de Jesus, que permaneceu com ele durante sua crucificação e foi a primeira pessoa a quem ele apareceu após a ressurreição. Lídia, uma vendedora de tecidos no porto da cidade grega de Filipo, foi a primeira pessoa do continente europeu de que se tem registro a abraçar a fé cristã. Ela também hospedou os discípulos em sua casa. Lloyd e Eunice eram, respectivamente, avó e mãe de Timóteo, um dos primeiros líderes cristãos, a quem educaram desde a infância no conhecimento das Escrituras. Elas foram reconhecidas pela sua fé. Priscila é um exemplo de trabalho em equipe. Ela trabalhava com seu marido, Áquila, para espalhar a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo e fundaram uma igreja na sua casa. Priscila e Áquila também ensinaram e prepararam um homem chamado Apolo para a obra de Deus. Dorcas, Tabita, ou Dorcas em grego, era uma serva de Deus que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Ao saber da presença de Pedro na cidade, trataram de chamá-lo. A sós no quarto, Pedro orou e Dorcas voltou à vida para a honra e glória do Senhor. Essas e outras incontáveis mulheres, desde então, atenderam ao chamado de Deus e enfrentaram desafios, dando exemplos de fé, coragem e amor que ainda hoje nos inspiram. E essas foram algumas das grandes heroínas da Bíblia.